Olá, meus amados, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Despertar do Alto Amor. E antes de iniciarmos essa mensagem, gostaria de que os espertos que estiverem ouvindo fiquem até o final, tá? Porque é muito importante que nós, seres espertos, tenhamos essa compreensão, esse despertar, essa clareza, porque o que eu vou trazer hoje vai ser uma carta introdutória da família galáctica para a Terra. E essa carta ela não é uma, como se diz, é verdadeira ou não. O que vai ser verdadeiro para nós vai ser o que despertar dela dentro de nós. Então, meus amados, essa verdade não é a minha verdade e também não é a de vocês. A partir do momento que vocês ouçam essas mensagens, e aí elas façam sentido com outras. Então, ela serviu de verdade para você em alguma parte. Então, eu vou iniciar a leitura dessa carta. Essa longa carta para a humanidade apareceu sem nenhum endereço de retorno aparente. Ela está sendo postada aqui e ali. Este é outro artigo da internet para o qual não posso avaliar a validade. Tudo o que posso dizer é que parece uma boa ideia e coerente. E foi escrito com habilidade em um nível de inteligência e maturidade que eu associaria a um nível de discurso sério, não técnico e prático. Não é etnicamente carregado, é um escritor, tem o conhecimento muito bom da linguagem e da psicologia humana. Embora haja alguns momentos em que a gramática é diferente da qual estamos acostumados, e haja alguns erros de linguagem, mas, importante ainda, faz nenhuma referência à construção impossíveis, false text, nem qualquer tipo de chavão religioso ou da nova era. Esta é uma carta tão clara quanto você encontrará. Consequentemente, estou enviando a você para examiná-lo e ver o que o nosso cérebro confidente da Fênix 5 supõe a respeito. Também estou enviando para você o porquê pode ser real. Porque pode ser real. A principal afirmação na carta é que a civilização humana está agora em uma implosão de queda livre incontrolável, que não pode ser consertada de dentro dos sistemas sociais existentes. A implosão está causando e vai causar uma grande ruptura em todas as ordens humanas. Há um caminho escuro para o uso da tecnologia para escravizar rapidamente as populações humanas em um ambiente degradado e insalubre. Aqueles que estão definindo esse caminho, muitos deles, sem querer, têm maior vantagem de poder sobre os recursos e podem ganhar vantagem durante a ruptura que se aproxima. Muitos há que se seguiriam um caminho libertador. Poderiam ganhar a vantagem se entenderem a escolha e perder o medo, a sensação de isolamento e a ignorância sobre o verdadeiro estado das coisas. A proposição principal da carta é que aparecimento em massa de ET nos céus agora pode ajudar a humanidade a limpar os véus da ilusão e enganos, ajudar a resolver muitas questões existenciais, dilemas e fornecer um atrator para ajudar a tirar as mentalidades positivas de vórtice da morte social
e capacitá-los ao reorientar o próximo estágio de evolução, da evolução. A principal questão na carta é se você deseja que o ET apareça assim. ET sugere que o contato direto é uma assistência cultural, forneceriam os meios para superar os principais bloqueios na evolução social e cultura humana. ET argumenta que a base mental e emocional precisa ser preparada para tal contato. O consentimento e a expectativa para tal contato precisam ser criados em todo o mundo, menos humanos reagem em massa com medo e sejam manipulados por elites do poder reativo. O ET sugere que uma resposta telepática focalizada de cada leitor será suficiente para ajudar o ET a chegar a uma conclusão sobre o que deve ou não fazer. Mesmo enquanto a internet está alcançando penetração universal durante este tempo, ET solicita que esta carta, sua primeira comunicação de massa, seja universalmente traduzida e transmitida por todo o mundo. ET também sugere que isso deve ser feito de pessoa para pessoa. Esqueça os meios de comunicação de massa. Como eu disse, isso é muito interessante. É totalmente livre de todo tipo de canalização. Graças a Deus, não tenho ideia de que o enredo isso se encaixe. Pode-se assumir muitas atitudes e interpretar essa peça. É apenas outro escritor criando a base para outro livro ou enredo de filme e gerando uma audiência conforme ele avança? Vários fizeram isso e outros tópicos estão algum ceticismo saudável e inevitavelmente apropriado. Mas esse ceticismo pode não ser um obstáculo para responder à pergunta feita na carta. Na verdade, pode ajudar, e talvez apenas talvez. Bem, aqui está a carta. Aqui está inalterado por mim. Decida por si mesmo. Mudar o mundo. Decida se devemos aparecer. Quem quer que tenha transmitido esta mensagem traduzida para você é irrelevante e deve permanecer anônimo em sua mente. É o que você fará com esta mensagem que importa. Cada um de vocês deseja exercer seu livre-arbítrio e experimentar a felicidade. São atributos que nos foram apresentados e aos quais agora temos acesso. Seu livre-arbítrio depende do conhecimento que você tem de seu próprio poder. Sua felicidade depende do amor que você dá e recebe. Como todas as raças conscientes neste estágio de progresso, você pode se sentir isolado em seu planeta. Essa impressão deixa você seguro do seu destino. Ainda assim, você está à beira de grandes convulsões, dos quais apenas uma minoria está ciente.
Não é nossa responsabilidade modificar seu futuro sem que você o escolha. Considere esta mensagem como um reverendo mundial, a sua resposta como uma cédula. Quem somos nós? Nem seus cientistas, nem seus representantes religiosos falam unanimemente sobre os eventos celestiais inexplicáveis que a humanidade testemunhou por milhares de anos. Para saber a verdade, é preciso enfrentá-la sem o filtro de suas crenças, por mais respeitáveis que sejam. O número crescente de pesquisadores anônimos seus está explorando novos caminhos de conhecimento e se aproximando da realidade. Hoje, sua civilização é inundador por um oceano de informação, do qual apenas uma pequena parte, a menos perturbadora, é notavelmente difundida. O que em sua história pareceria ridículo ou improvável muitas vezes se tornou possível. E então percebido, em particular nos últimos 50 anos. Esteja ciente de que o futuro será ainda mais surpreendente. Você descobrirá o pior e também o melhor. Como bilhões de outros nesta galáxia, somos criaturas conscientes, que alguns chamam de extraterrestre, embora a realidade seja mais sutil. Não há diferença fundamentada entre você e nós, exceto pela experiência de certos estágios de evolução. Como em qualquer outro organizado estrutura e hierarquia, existe em nossos relacionamentos internos. A nossa é baseada na sabedoria de várias raças. E com a aprovação dessa hierarquia que nos dirigimos a você. Como a maioria de vocês, estamos em busca do Ser Supremo. Portanto, não somos deuses ou deuses menores, mas virtualmente seus iguais na fraternidade cósmica. Fisicamente, somos um pouco diferentes de você. Mas para a maioria de nós, temos a forma de um humano. Nossa existência é uma realidade, mas a maioria de vocês ainda não percebe. Não somos meras observações, somos consciências como você. Você não consegue nos apreender porque permanecemos invisíveis aos seus sentidos. E instrumentos de meditação, de medicação, de medição, ou instrumentos de medição na maior parte do tempo. Queremos preencher esse vazio neste momento na sua história. Tomamos essa decisão coletiva, mas não é suficiente. Precisamos do seu. Através desta mensagem, você se torna os tomadores da decisão. Você, pessoalmente. Não temos nenhum representante humano na Terra que possa orientar sua decisão. Porque não somos visíveis? Em certos estágios da evolução, as humanidades cósmicas descobrem novas formas de ciência além do controle aparente da matéria, a desmaterialização e a materialização estruturadas. Fazem parte deles. Isto é o que sua humanidade alcançou em alguns laboratórios. Em estreita colaboração com outras criaturas extraterrestres ou
custo de compromisso perigosos que permanecem propositalmente ocultos de vocês por alguns de seus representantes. Além dos objetos aéreos ou espaciais ou fenômenos conhecidos por sua comunidade científica que vocês chamam de OVNIs, existem naves espaciais manufaturadas, essencialmente multidimensionais, que aplicam essas capacidades. Muitos seres humanos têm estado em contato visível e auditível, tátil e psíquico com essas naves, algumas das quais estão sob poderes ocultos que governam vocês. A escassez de suas observações deve-se às notáveis vantagens proporcionadas pelo estado desmaterializado desses navios. Por não testemunhá-los por si mesmo, você não pode acreditar na existência deles. Nós entendemos isso perfeitamente. A maioria dessas observações são feitas de forma individual. Que legal. Para tocar a alma e não modificar nenhum sistema organizado. Isso é deliberado pelas raças que os cercam, mas por razões e resultados muito diferentes. Para os seres negativos multidimensionais que participam do exercício do poder, a sombra da oligarquia humana, a discrição é motivada pela vontade de manter a sua existência e opressão desconhecida. Para nós, o arbítrio é motivado pelo respeito à vontade humana que as pessoas podem exercer para administrar seus próprios negócios de forma que possam atingir a maturidade técnica e espiritual por conta própria. A entrada da humanidade na família de civilização galáctica é muito esperada. Podemos aparecer em plena luz do dia e ajudá-los a alcançar essa união. Ainda não o fizemos porque muito pouco de vós o desejaram genuinamente, por ignorância, indiferença ou medo, e porque a emergência da situação não o justificou. Muitos dos que estudam nossa aparência contam as luzes da noite se iluminar a caminho. Frequentemente, eles pensam em termos de objetos quando se trata de seres conscientes. Quem é você? Vós sois fruto de muitas tradições que ao longo do tempo se enriqueceram mutuamente com as contribuições umas das outras. O mesmo se aplica às corridas na superfície da Terra. Seu objetivo é se unir no respeito a essas raízes para realizar o projeto comum. O aparecimento de sua cultura parece mantê-lo separado, porque você o substitui em ser seu ser mais profundo. A forma agora é mais importante do que a essência de sua natureza sutil. Para os poderes instituídos, essa prevalência da forma constitui as muralhas contra qualquer forma de perigo. Você está sendo chamado a superar a forma, respeitando-a por sua riqueza e beleza. Compreender a consciência de forma nos faz amar os homens em sua diversidade. Paz não significa não fazer guerra
consiste em tornar-se o que você é na realidade, uma mesma fraternidade. Para entender isso, o número de soluções ao seu alcance está diminuindo. Um deles consiste no contato com outra raça, que refletiria a imagem de que você é na realidade. Qual é a sua situação? Exceto em raras ocasiões, nossas intervenções sempre tiveram muito pouca incidência sobre a sua capacidade de tornar decisões coletivas e individuais sobre mecanismos psicológicos profundos. Concluímos que a liberdade se constrói a cada dia, à medida que o ser torna consciência de si e do meio e de seu meio, livrando-se progressivamente de constrangimentos e inércias, quaisquer que sejam, apesar dos numerosos corajosos e conscientes humanos voluntárias, essas inércias são mantidas artificialmente em proveito de um poder centralizador crescente. Até recentemente, a humanidade vivia um controle satisfatório de suas decisões, mas está perdendo cada vez mais o controle de seu próprio destino por causa de uso crescente de tecnologias avançadas, cujas consequências letais nos ecossistemas terrestres e humanos se tornam irreversíveis. Você está perdendo, lenta mas seguramente, sua extraordinária capacidade de tornar-se a vida desejável. Sua resiliência diminuirá artificialmente, independentemente de sua própria vontade. Existem tecnologias que afetam seu corpo e também sua mente. Esses planos estão a caminho. Isso pode mudar enquanto você mantiver esse poder criativo em você. Mesmo que coabite com as intenções sombrias de seus senhores em potencial, esta é a razão pela qual permanecemos invisíveis. Este poder individual está fadado a desaparecer, caso uma reação coletiva de grande magnitude não aconteça. O período que está por vir é o da ruptura, seja ela qual for. Mas você deve esperar o último momento para encontrar soluções? Você deve antecipar ou sentir dor? A tua história nunca deixou de ser marcada por encontros entre povos que tiveram de se descobrir em condições muitas vezes conflituosas. As conquistas quase sempre aconteciam em detrimento dos outros. A terra agora tornou-se uma aldeia onde todos se conhecem, mas ainda assim os conflitos persistem e as ameaças de todos os tipos pioram em duração a intensidade. Embora um ser humano, como um indivíduo, tenha muitas capacidades potenciais, não pode exercê-las com dignidade. Este é o caso da maioria de vocês, por razões que são essencialmente geopolíticas. Existem vários bilhões de vocês. A educação de seus filhos e suas condições de vida, bem como há condições de números de animais e muitas plantas,
Então, estão, no entanto, sob o domínio de um pequeno número de seus representantes políticos, financeiros, militares e religiosos. Seus pensamentos e crenças são modelados a partir de interesses partidários, de transformá-los em escravos. E ao mesmo tempo dar-lhe a sensação de que estão no controle total de seu destino, que, em essência, é a realidade. Mas existe um longo caminho entre um desejo e um fato. Quando as verdadeiras regras do jogo em questão são desconhecidas, desta vez você não é o conquistador. A polarização da informação é uma estratégia milenar para o ser humano. Induzir pensamentos, emoções ou organismos que não pertencem a você por meio de tecnologia ad hoc. É uma estratégia ainda mais antiga. Oportunidades maravilhosas de progresso estão perto de grandes ameaças de subjugação e destruição. Esses perigos e oportunidades existem agora. No entanto, você só pode perceber o que está sendo mostrado a você. O fim dos recursos naturais está programado ao passo que nenhum projeto coletivo de longo prazo foi lançado. Os mecanismos de exaustão do ecossistema ultrapassaram os limites irreversíveis. A escassez de recurso e a sua distribuição injusta, recursos cujo preço de entrada aumentará dia após dia, provocarão lutas fratricidas em grande escala, mas também no seio das vossas cidades e do interior. O ódio cresce, mas o amor também. Isso é o que mantém você confiante em sua capacidade de encontrar soluções. Mas a massa crítica é insuficiente em um trabalho de sabotagem está sendo habitualmente executado. Os comportamentos humanos formados a partir de hábitos e treinamentos passados têm tal inércia que essa perspectiva o leva a um beco sem saída. O Senhor confia esses problemas e representantes cuja consciência de bem-estar comum aos poucos vai se extinguindo diante dos interesses corporativos. Com essas dificuldades, eles estão sempre debatendo no formulário, mas raramente no conteúdo. Exatamente no momento da ação, os atrasos se acumularão, ponto de você ter que se submeter ao invés de escolher. Esta é a razão pela qual, mais do que nunca em sua história, suas decisões de hoje terão um impacto direto e significativo em sua sobrevivência de amanhã. Que evento poderia modificar radicalmente esta inércia tipicamente de qualquer civilização? De onde virá uma consciência coletiva
e unificadora que impedirá essa corrida cega à frente. Tribos, populações e nações humanas sempre se encontrarão e interagirão umas com as outras diante das ameaças que pesam sobre as famílias humanas. Talvez seja o momento de ocorrer uma interação maior. Uma grande onda está prestes a surgir. Misturas, aspectos, muitos positivos, mas também muitos negativos. Quem são os terceiros? Existem duas maneiras de estabelecer um contato cósmico com a outra civilização por meio de seus representantes permanentes ou diretamente com indivíduos sem distinção. A primeira forma envolve lutas e interesses, e segunda forma traz consciência. A primeira forma foi escolhida por um grupo de raças motivadas por manter a humanidade na escravidão, controlando assim os recursos da Terra e pool energético, a energia emocional humana. A segunda via foi escolhida por um grupo de raças aliadas à causa do espírito do serviço. Afinal, subscrevemos esta causa desinteressada e há alguns anos nos apresentamos a representantes do poder humano, que recusaram a nossa mão estendida a pretexto de interesses incompatíveis com a sua visão estratégica. É por isso que hoje os indivíduos devem fazer essa escolha por si próprios, sem a interferência de nenhum representante. O que propusemos no passado para aqueles que acreditamos serem capazes de contribuir para a sua felicidade, propomos o agora a você. A maioria de vocês ignora que criaturas não humanas participam do exercício destes poderes centralizadores sem que eles fossem suspeitos ou acessíveis aos seus sentidos. Isso é tão verdade que eles assumiram o controle quase sutilmente. Eles não estão necessariamente em seu plano material, e é exatamente isso que pode torná-los extremamente eficientes e assustadores no futuro próximo. No entanto, esteja ciente de que um grande número de seus representantes está lutando contra este perigo. Esteja ciente de que nem todas as abduções são feitas contra você. É difícil reconhecer a verdade. Como você poderia, em tais condições, exercer seu livre-arbítrio quando ele é tão manipulado? Do que você está realmente livre? A paz é a reunificação de seus povos. Seriam um primeiro passo em direção à harmonia com outras civilizações que não a sua. É justamente isso que aqueles que te manipulam nos bastidores querem evitar a todo custo, porque ao se dividir eles reinam. Eles também reinam sobre aqueles que os governam. Sua força vem de sua capacidade de destilar desconfiança e medo em você. Isso prejudica consideravelmente a sua própria natureza cósmica. Esta mensagem não teria interesse se o tutor desses manipuladores não atingisse seu auge e seus planos enganosos e assassinos não tivessem
materializar-se dentro de alguns anos. Seus prazos estão próximos e a humanidade passará por tormentos sem precedentes nos próximos 10 ciclos. Para se defender dessa agressão que não tem rosto, é preciso pelo menos ter informações suficientes que levem à solução. Como também é o caso com os humanos, existem resistência entre essas raças dominantes. Aqui novamente, a aparência não será suficiente para distinguir o dominador do aliado. No seu atual estado de psiquismo, é extremamente difícil para você distingui-lo. Além da intuição, o treinamento será necessário quando chegar a hora. Ciente do valor inestimável do livre-arbítrio, estamos convidando você para uma alternativa. O que podemos oferecer? Podemos oferecer-lhe uma visão mais holística do universo e da vida, as interações construtivas, a vivência de relações justas e fraternas, o conhecimento técnico libertador e a erradicação do sofrimento, o exercício controlado dos poderes individuais, o acesso a novas formas de energia, por fim, uma melhor compreensão da consciência. Não podemos ajudá-lo a superar seus medos individuais e coletivos, ou trazer-lhes leis que você não teria escolhido trabalhar por si mesmo. Esforço individual e coletivo para construir o mundo que deseja. O espírito de busca para novos céus. O que receberíamos? Caso decida que tal contato aconteça, nós alegraríamos pela salvaguarda do equilíbrio fraterno nesta religião do universo, pelas trocas diplomáticas frutíferas e pela intensa alegria de saber que estão unidos para realizar o que são capazes. O sentimento de alegria é fortemente procurado no universo, por sua energia é divina. Qual é a pergunta que fazemos a você? Você deseja que nos apresentamos? Como você pode responder a essa pergunta? A verdade da alma pode ser lida por telepatia. Você só precisa se fazer essa pergunta com clareza e dar a sua resposta com a clareza de desejar, sozinho ou em grupo. Estar no coração de uma cidade ou meio de um deserto não afeta a eficiência da sua resposta, sim ou não, imediatamente após fazer a pergunta. Faça como se estivesse falando consigo mesma, mas pensando na mensagem. Não se apresse em responder. Respire e deixe todo o poder da sua própria vontade penetrar em você. Tenha orgulho do que você é. Os problemas que você pôde ter enfraquecido, esqueça-se deles por alguns minutos para ser você mesmo. Sinta a força que surge em você. Você está no controle de si mesmo. Um único pensamento, uma única resposta pode mudar drasticamente
o seu futuro próximo, de uma forma ou de outra. Sua decisão individual de pedir em seu interior para que apareçamos em seu plano material e em plena luz do dia é preciosa e essencial para nós. Mesmo que você possa escolher a forma que melhor se adapta a você, os rituais são essencialmente inúteis. Um pedido sincero feito com o coração e a vontade será sempre percebido por aqueles de nós a quem é enviado. Em sua própria cabine de votação privada de sua vontade secreta, você determinará o futuro. Qual é o efeito de alavanca? Essa decisão deve ser tomada pelo maior número de vocês, mesmo que pareça uma minoria. Recomenda-se espalhar essa mensagem em todas as modas inimagináveis e tantas línguas quanto possíveis para aqueles ao seu redor. Que eles apareçam ou não receptivos a esta nova visão do futuro. Façam isso em um tom humorístico ou de escárnio. Se isso puder ajudá-lo, você pode até zombar disso abertamente e publicamente, se isso o deixar mais confortável. Mas não fique indiferente, pois pelo menos você terá exercido o seu livre arbítrio. Esqueça os falsos profetas e as crenças que foram transmitidas para você sobre nós. Este pedido é um dos mais íntimos que podem ser feitos a você. Tomar uma decisão por si mesmo, como um indivíduo, é seu direito e sua responsabilidade. A passividade só leva à ausência de liberdade. Da mesma forma, a indecisão nunca é eficiente. Se você realmente quer se apegar às suas crenças, que é algo que entendemos, diga não. Se não sabe o que escolher, então não diga sim. Por mera curiosidade, isso não é um show. É uma vida real do dia a dia. Estamos vivos e vivendo. Sua história está repleta de episódios em que homens e mulheres determinados foram capazes de influenciar o encadeamento dos acontecimentos, apesar do seu pequeno número. Assim como um pequeno número é suficiente para assumir o poder temporal na sua terra e influenciar o seu futuro, e influenciar o futuro da maioria. Um pequeno número de vocês pode mudar radicalmente seu destino como resposta à impotência diante de tanta inércia e obstáculos. Você pode facilitar o nascimento da humanidade para a fraternidade. Um de seus pensadores disse uma vez: "Dei-me uma mão, e eu levantarei a terra." Espalhar essas mensagens serão então o apoio para fortalecer. Nós seremos a alavanca de anos-luz de comprimento. Vocês serão os artesãos para elevar a terra como consequência da nossa aparência. Quais seriam as consequências de uma decisão positiva? Para nós, as consequências imediatas de uma decisão coletiva favorável seria a materialização de muitas naves em seu céu e na terra. Para você, o efeito direto seria o rápido abandono de muitas certezas e crenças. Um simples contato visual
conclusivo, teria enormes repercussões em seu futuro. Muito conhecimento seria modificado para sempre, a organização de suas sociedades seria profundamente perturbada para sempre. Em todos os campos de atividade, o poder se tornaria individual, porque você veria por si mesmo que estamos vivendo concretamente. Você mudaria a escala de seus valores. O mais importante para nós é que a humanidade forme uma única família diante desse desconhecido que representaríamos. O perigo desapareceria lentamente de suas casas porque você indiretamente forçaria os indesejáveis, aqueles que chamamos de terceiros, a desaparecer. Todos vocês teriam o mesmo nome e compartilhariam as mesmas raízes, humanidade. Mais tarde, trocas pacíficas e respeitosas seriam possíveis, se esse for o seu desejo. Por enquanto, que tem fome não pode sorrir. Quem tem medo não pode nos receber. Estamos tristes em ver homens, mulheres e crianças sofrendo tanto em sua carne e em seus corações, quando carregam essa luz interior. Essa luz pode ser o seu futuro. Nossos relacionamentos podem ser progressivos. Vários estágios de vários anos ou décadas ocorreriam demonstrativo. Aparecimento de nossas naves, aparência física ao lado de seres humanos, colaboração em sua evolução técnica e espiritual, descoberta de partes da galáxia. Cada vez novas escolhas seriam oferecidas a você. Você então decidirá por si mesmo cruzar novos estágios, se achar necessário para o seu bem-estar interno e externo. Nenhuma interferência seria decidida unilateralmente. Gostaríamos de sair assim, que você coletivamente deseja o que nós fazemos. Dependendo da velocidade da divulgação das mensagens pelo mundo, várias semanas ou mesmo vários meses serão necessários antes de nossa grande aparição. Se tal for a decisão tomada pela maioria daqueles que terão usado suas capacidades de escolha, assim esta mensagem recebe o suporte necessário. A principal diferença entre as suas orações diárias, a entidade de natureza estritamente espiritual, é a sua decisão atual, extremamente simples. Estamos tecnicamente equipados para nos materializar. Por que esse dilema histórico? Bom, sabemos que os estrangeiros são considerados inimigos, desde que incorporem o desconhecido. Numa primeira fase, a emoção que o nosso aparecimento vai gerar vai fortalecer as vossas relações a nível mundial. Como você poderia saber se nossa chegada é consequência de sua escolha coletiva? Pela simples razão de que, de outra forma, teríamos sido, já existe há muito tempo, ou ao seu nível de existência. Se ainda não chegamos lá, é porque você não tomou essa decisão explicitamente. Alguns de vocês podem pensar que faríamos vocês acreditarem em uma escolha deliberada de vocês para legitimar a nossa chegada, embora isso não seja verdade. Que interesse teríamos em lhes oferecer abertamente aquilo que ainda não tem acesso para o benefício da maior parte de vocês? Como você pode ter certeza de que esta não é mais uma manobra sutil do terceiro
para escravizá-lo melhor. Porque se luta sempre com mais eficácia contra algo que se identifica do que o contrário. Não é o terrorismo que corrói você. É um exemplo flagrante? Seja como for, você é o único juiz em seu próprio coração e alma. Seja qual for a sua escolha, ela será respeitável e respeitada. Na ausência de representantes humanos que possam potencializar, seduzi-lo ao erro, você ignora tudo sobre nós, bem como sobre aqueles que manipulam sem o seu consentimento. Na sua situação, o princípio de preocupação, que o consiste em não tentar nos descobrir, já prevalece. Você já está na caixa de Pandora, que o terceiro criou ao seu redor. Seja qual for a sua decisão, você terá que sair dessa. Diante de tal dilema, uma ignorância contra a outra, você precisa pergunte à sua intuição. Você quer nos ver com seus próprios olhos? Ou simplesmente acreditar no que os seus pensadores dizem? Essa é a verdadeira questão. Depois de milhares de anos, um dia essa escolha seria inevitável. Escolher entre duas incógnitas. Por que espalhar essa mensagem entre vocês? Traduza e divulgue amplamente esta mensagem. Esta ação afetará o seu futuro de forma irreversível e histórica, na escala dos milênios. Caso contrário, adiará uma nova oportunidade de escolha para vários anos depois, pelo menos uma geração se puder sobreviver. Não escolher significa submeter-se à escolha de outras pessoas. Não informando outros representam o risco de obter um resultado contrário às expectativas. Ficar indiferente significa abrir mão de seu livre arbítrio. É tudo sobre o seu futuro, é tudo uma questão de evolução. É possível que este convite não receba sua anuência coletiva e que por falta de informação seja desconsiderado. No entanto, nenhum desejo individual passa despercebido no universo. Imagine nossa chegada amanhã, milhares de navios, um choque cultural único na história da humanidade hoje. Então será tarde demais para se arrepender de não ter feito uma escolha e espalhar a mensagem que esta descoberta será irreversível. Nós insistimos que você não se precipite, mas pense bem e decida. As grandes mídias não estarão necessariamente interessadas em divulgar esta mensagem. É, portanto, sua tarefa como um anônimo, mas um ser pensante, amoroso e extraordinário, transmiti-lo. Vocês ainda são os arquitetos do seu próprio destino. Você deseja que apresentamos? Essa mensagem é a carta. Como eu disse, eu vou deixar a fonte do site no qual eu peguei do Cobra. E leiam a carta e veja se faz sentido com alguma coisa interna entre vocês. E depois reflitam sobre essa carta. Gratidão, amados. Compartilhe se ressoar com seu coração e dê o like para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Gratidão e namastê.